Bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo que está assistindo, está participando. Nós estamos repondo uma reunião do núcleo de vascular, né, o núcleo avançado de vascular e endovascular do Hospital Sírio-Libanês, em que a gente tem uma reunião mensal sempre na última quarta-feira. Dessa vez, com a bagunça toda que começou o confinamento no final de março, a gente suspendeu aquela reunião e está repondo agora com um tema que é um tema palpitante para todo mundo e que tem uma interface importante com a cirurgia vascular, em especial com aquele momento que a gente, aqueles colegas que estudam coagulação. E aí, dentro do hospital, a gente tem algumas pessoas trabalhando diretamente com isso, com ideias muito boas, algumas inovadoras. Nem todo mundo tem consenso de tudo, então a gente vai ter essa reunião ouvindo essas pessoas que estão com a experiência real no dia a dia, né? Sobre essas alterações hemostáticas na Covid-19. Então eu vou convidar primeiro a professora Eonara, que é uma pneumologista, ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é pneumologista do Núcleo Avançado de Tórax do Hospital Sírio-Libanês. Então, se a Eonara puder começar a apresentação dela, eu agradeço. Eu vou pedir para todo mundo tentar deixar as coisas no mute e a gente vai depois abrir para a conversa, mas durante a palestra atrapalha quando a gente fizer isso. Ver se deu certo de compartilhar aí. Deu certo. Ok, doutora? Perfeito. Vamos ver se a gente consegue fazer. Só maximizar. Então, eu que agradeço muito o convite. É um prazer falar para os meus professores aí. E a gente quer pensar junto sobre essas considerações. Então, o que eu vou falar para vocês um pouquinho é do que a gente observou nesses últimos 30 dias aí da Covid aqui em São Paulo. E a gente acredita que existem evidências de que a principal causa da insuficiência respiratória na Covid-19 grave é a coagulopatia. E quais são essas evidências? O paciente tem uma hipoxemia grave com um pulmão com complacência normal, diferente da síndrome de desconforto respiratório, onde a complacência é super diminuída. Esses pulmões são fáceis de insuflar, são com baixas pressões e eles não conseguem trocar oxigênio. Isso leva a gente a pensar que a coisa está vindo pelo lado vascular. A gente observa fenômenos trombóticos periféricos frequentes e alterações laboratoriais de alguns parâmetros que o Dr. Elber vai falar melhor depois, e a gente mais ou menos, como frequência, tem o dímero D elevado. Bom, isso vem vindo já há alguns meses pelo mundo e os pesquisadores anteriores tratavam como uma síndrome de desconforto respiratório atípica. Na verdade, ela não é isso, ela não é uma síndrome de desconforto respiratório no começo. No final, ela pode virar realmente um dano alveolar difuso, mas no começo, o que leva à hipoxemia não é um dano alveolar difuso. A gente teve a felicidade de conseguir alguns dados de autópsia que vão sair agora para publicação essa semana no Journal of Thrombosis, dizendo que pacientes que faleceram de Covid grave apresentavam trombos na microcirculação pulmonar, inclusive em áreas do pulmão preservadas. Vê aqui uma área com um septo bem fininho, aqui o trombo dentro da circulação pulmonar, e aqui uma área com dano alveolar difuso e com o trombo aqui também. Um trombo no rim e um trombo na derme. Então, a doença cursa com uma coagulação intravascular disseminada do tipo trombótica. E a gente só enxerga efeito citopático do vírus no epitélio respiratório. É ele que descama para a luz alveolar e brônquica e com um efeito citopático importante. Os outros órgãos não têm nefrite, miocardite, não. É tudo isquêmico, que a gente conseguiu ver nesses dados, nessas 10 casos de autópsia, né, que o pessoal lá do HC ajudou. Aliás, fez, né, e eu fui observar. Bom, e alguns dados mostram que a doença no coração também pode ser isquêmica. Você vê o aumento da troponina e às vezes você vai fazer o CAT, está normal. E o que a gente vê é que a gente tem essa tempestade de interleucinas no começo da doença, e o que a gente está vendo nessa coagulopatia são esses 15 a 20% de pacientes com as formas mais severas, mais graves da doença.
Porque a grande maioria dos pacientes, em torno de 85%, tem uma doença mais leve, que pode ter poucos sintomas ou nenhum, e eles vão desenvolver de 7 a 10 dias essa tempestade de interleucinas, mas vai ser mais branda e eles depois vão ficar imunes, parece agora que os testes estão mostrando, e vão sair disso. O que a gente está vendo são esses que são internados. Esses desenvolvem a tempestade de interleucina mais ou menos até o 7º dia, e é a partir do 7º até mais ou menos o 11º dia que a gente observa a hipoxemia desses pacientes. Eles começam a fazer hipoxemia e precisar de oxigênio suplementar, os pacientes graves. É nessa hora que a gente acredita que a introdução precoce de heparina pode ajudar. Imunidade e trombogênese estão muito ligadas, a gente sabe disso. Dr. Elvio vai explicar isso melhor. E o que a gente acha que acontece na patologia do COVID no início é uma síndrome de coagulação intravascular disseminada do tipo trombótico. Esses pacientes não sangram, eles vão trombosando a microcirculação com bastante frequência. Isso a gente sabe que acontece numa série de doenças infecciosas, bacterianas, virais, o que seja. A infecção vem, aumenta as interleucinas, elas chamam a cascata da coagulação, e isso vai se transformando numa situação que se chama coagulopatia induzida pela sepse, que pode ser feita por vários patógenos, e depois culmina com a coagulação intravascular disseminada, que muitas vezes é do tipo sangrante ou trombótica. O doutor vai explicar um pouquinho melhor isso. A gente acredita que o que acontece nessa história é uma agressão inflamatória do glicocálix do endotélio pulmonar. Ele vai sendo deteriorado, vai formando um microtrombo ali, e como a agressão com exposição de tecido, do fator ativador da coagulação tecidual é muito grande, porque o epitélio respiratório fica desnudo no alvéolo, no território alveolar onde tem os capilares, isso acontece mais intensamente no pulmão e depois pode evoluir para trombogênese na microcirculação dos demais órgãos. Eventos trombóticos em grandes vasos, TEP, essas coisas, existem, mas são menores. A gente vê também bastante acroisquemia, isquemia de extremidades, que vocês devem estar vendo algumas fotos por aí. E aí veio essa história. É um pulmão molinho, uma hipoxemia severa, uma deficiência de troca. E eu lembrei daquela época da SEC de bolha, que fazia muita coagulação intravascular disseminada, e que a gente entrava com uma dose baixinha de heparina, a parte de todo o tratamento de suporte que o paciente precisa, né? E é isso que a gente começou a fazer nesses pacientes. O Dr. Elvio me ajudou desde o comecinho, e a gente foi sendo encorajado por alguns dados da literatura que mostram que pacientes com esse SIC score, que é a síndrome de coagulopatia induzida pela sepse mais grave, eles foram beneficiados retrospectivamente com o uso de heparina, morreram menos do que os que não tomaram, né? E aqui o dedímero como um fator que pode marcar isso, mas o que a gente tem que observar é que o dedímero, ele não é linear. Às vezes o paciente melhora, o dedímero continua alto. E às vezes o paciente começa a piorar antes do dedímero se elevar. Então ele não é o marcador ideal, mas ele pode dar um sinal de alerta para a gente. Aí falamos só, especulando alguns outros tratamentos, por exemplo, a anti-L6, que tem um efeito na cascata da coagulação. A IL-6 é importante na cascata e talvez seja um dos efeitos da anti-L6 nessa situação. E a cloroquina, que tem um efeito de antifosfolípide, mas para ela ter esse efeito, ela precisa ter uma deposição em torno de 3 semanas a 4 semanas antes do evento. E em pacientes em UTI, internados agudamente, ela não é a droga que vai ajudar nessa situação. Aí, isso que o doutor Elvio vai falar um pouquinho dos tipos de CIVD, e eu só quero mostrar os resultados preliminares do nosso trabalho, que a gente está mandando para publicação hoje, se Deus quiser. A gente seguiu 27 pacientes nesse mês, com uma idade em torno de 56 anos, 30% mulheres, corpórea mais elevado, e a gente observou que os que têm um índice de massa corpórea acima de 32, 35, eles são mais dificilmente, eles têm uma CIVD mais importante, uma inflamação mais importante, como por causa talvez das adipocinas, a gente não sabe ainda, e com esse score da World Health Organization em torno de 4. Aqui tem as tomografias dos pacientes, a maioria tinha 25% a 50% de acometimento, ou mais que 50%, e tinha alguns pacientes mais leves. E aqui
o score da WHO, a admissão, bastante paciente com 3, 4 e alguns mais graves, 5, 6 e 7, que são os scores de gravidade. E o que a gente viu foi que na introdução da heparina, quando eles começavam a desaturar, a gente teve um aumento significativo da saturação em torno de 72 horas, aqui é 3 dias, e esse aumento depois se mantém, e eles foram para casa bem, e a gente manteve anticoagulação em casa ainda com Clexane, com enoxaparina, por ainda 14 dias após a alta desses pacientes. Eles mantêm esse estado hipercoagulativo por alguns dias, isso é importante. Às vezes fazem eventos trombóticos e voltam, então a gente mantém a gente não sabe ainda por quanto tempo precisa disso. E aí, o que a gente está sugerindo aliás, está fazendo agora um protocolo prospectivo, que está esperando aprovação agora na CONEP, é que todos os pacientes com Covid, como tem sido feito, recebam profilaxia para TEV, e que, precocemente, quando eles começarem a mostrar os primeiros sinais de hipoxemia, seja introduzida enoxaparina numa dose de 40 miligramas a cada 12 horas, observando-se o dímero D, que às vezes pode demorar um pouquinho para subir, mas depois se mantém alto. A atenção aos pacientes mais obesos, que podem precisar de doses diferentes, ou às vezes até de heparinas EV, como são os pacientes críticos e em choque, que recebem heparina EV para manter um TTPA, a razão do TTPA em torno de 1,5 a 2. Não precisa ser aquela anticoagulação plena, na maioria dos casos. Só se tiver um evento trombótico, a gente aumenta a heparinização plena. E algumas outras considerações de infecção secundária, que a gente vê bastante nesses pacientes, e um pouquinho de desenvolvimento de bronquiolite obliterante, que às vezes precisa de um pouquinho de corticoide no final. Mas isso aqui é importante no começo, na hora que o paciente começa a entrar nessa síndrome hipoxêmica, que a gente acredita ser secundária à formação de coágulos na microcirculação pulmonar. O importante é que a gente não observou hemorragia nenhuma até o momento, em nenhum dos pacientes, e a gente tem que tomar cuidado com as contraindicações da anticoagulação. E anticoagulante oral não se aplica nessa situação. A heparina tem esse efeito imunomodulador no glicocálix, que talvez seja o que esteja agindo, e aí essa é a nossa ideia, né? Aí eu vou passar a palavra para o Dr. Elber para ele explicar a fisiopatologia melhor, e aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem no final. Obrigada. Pode ir, doutor Elber. Elber, você está mutado. Você tem que abrir o microfone. Pronto. Agora dá para escutar? Só precisa dividir sua tela agora, por favor. Share. Minha aula. Eu queria, antes de começar, agradecer esse honroso convite que o André me fez, todo o grupo, todo o núcleo de endovascular e cirurgia vascular do Hospital Sírio-Libanês. É um grande prazer estar aqui com a Carol, com o Cirilo, com a Ionara, para a gente falar um pouco sobre esse tema de CIVD e Covid. O que eu queria falar, então, é que existem evidências claras de que os pacientes apresentam uma alteração de alguns parâmetros da coagulação. Então, a gente pode ver que, comparando grupos controles e pacientes com SARS-CoV-2, existem alterações significativas da antitrombina, do dímero D, dos PDFs e do fibrinogênio. Isso se mostra também de maneira evolutiva, né? Então, em pacientes com formas mais leves, graves e apresentações críticas, que essas alterações são progressivas. E a gente sabe também desses trabalhos que os pacientes que têm pneumonia pelo SARS-CoV-2, eles apresentam esses parâmetros de coagulação que são significativamente alterados, o TP, o dímero D e o PDF. Quando a gente vê isso... Põe no modo cheio, que as pessoas vão conseguir ler um pouquinho melhor, no modo apresentação. Mas se eu puser... Peraí.
o meu modo cheio. Eu ponho desde o... Aí, legal, desculpa. Então, só remostrando, existem essas alterações nesses parâmetros nos pacientes com COVID, né? Comparando com controles normais. Isso, então, tem uma correlação com a gravidade da doença, pacientes com formas leves, graves e formas críticas. E na pneumonia pelo COVID-19, existem já essas alterações estatisticamente mostradas de prolongamento do TP, do fibrinogênio e do PDF. Quando a gente vê de maneira evolutiva nesse trabalho do Dr. Tang, então a gente vê que essas alterações vão ocorrendo progressivamente durante a evolução da doença, como a Elnara já tinha mostrado. E tudo isso, então, todas essas alterações faz com que a gente vá para aqueles critérios de diagnóstico de CIVD que são preconizados pela Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose desde 2001. Então, ponto fundamental, o paciente tem ou não alguma doença associada a CIVD, no caso, existe, e a partir de então, o que nós deveríamos fazer? Contagem de plaquetas, ver a alteração dos PDFs, avaliar o TP e o fibrinogênio. E a partir dessa pontuação, então, o score 1 é uma CIVD descompensada, que eles chamam de overt DIC, e acima de 5. E abaixo de 5 seria uma CIVD compensada. A gente sabe, então, que existem diferentes tipos de CIVD. Conversando com os vasculares já, então, todo mundo que foi da escola langeriana, do Berilo Langer, a gente sabe que a CIVD, que ele já falava, a CIVD pode ter uma forma assintomática ou bem compensada e formas hemorrágicas e trombóticas. Então, dependendo do que predomina, hiperfibrinólise, consumo de fatores, a gente vai ter manifestações hemorrágicas. Enquanto existe a forma trombótica, onde existe um aumento da coagulação, predomina o aumento da coagulação, que é o que a gente está vendo nesses pacientes. Isso fez que, recentemente, então, saíssem os critérios para diagnóstico de coagulopatia induzida pela sepse, que é um critério mais enxuto, onde a gente só usa o TP e a contagem de plaquetas e a avaliação sequencial da falência de órgãos. Então, isso os chineses mostraram, não só a importância desses parâmetros de coagulação intravascular disseminada, como também o SIC-score. Agora, pegando aquele dos primeiros slides que eu mostrei, então também do Dr. Tang, é muito importante mostrar que evolutivamente vai havendo esse aumento do dímero D, que provavelmente a Carolina vai falar de maneira mais detalhada a seguir. Porém, o fibrinogênio ele se mantém em níveis bons e ele só vai cair em fases avançadas da doença, em situações em que está indicando já um prognóstico ruim, e isso é o que caracteriza essa CIVD protrombótica, aquela CIVD, então, do professor Berilo. Quando o fibrinogênio está baixo, prognóstico ruim, e a gente não pode aguardar essa queda para tomarmos uma medida terapêutica. Por fim, eu só quero falar que, recentemente, o ISTH sugeriu os exames que nós devemos fazer para controle desses pacientes. Então, o STH preconiza a realização em ordem de importância de dímero, TP e contagem de plaquetas. Então, o fibrinogênio não é um parâmetro bom, né? Ele não é o principal, como a gente sempre tem em mente naqueles pacientes que têm a CIVD hemorrágica. E aqui a gente está se deparando com uma CIVD trombótica. Era isso que eu queria falar, agradeço e estou à disposição. Oi, excelente essa
tenho a agradecer, é uma honra para a gente ouvir essas pessoas que estão participando. A gente ainda vai ouvir um outro ponto de vista, que é o ponto complementar ao ponto de vista da Carolina Kassab. Eu vou só fazer algumas perguntinhas que já vieram, que talvez seja interessante, né? Como é que vocês isolaram, né, o efeito da heparina das outras medicações? Ou se usaram antirretrovirais ou cloroquina, ou seja lá o que for. Como é que vocês conseguiram separar e atribuir esse efeito a isso? Olha, acho que eu posso responder, doutora Abel? Então, a gente usou azitromicina em todo mundo. Foi o único remédio que a gente usou desde o começo. E porque a gente acredita no efeito imunomodulador do Toll-like 4, que parece que está envolvido nisso. Cloroquina, 2 pacientes usaram porque outros médicos prescreveram. Dos outros 27 pacientes, 25 não usaram cloroquina. E nenhum outro antirretroviral e nenhum outra substância. Esses pacientes foram heparinizados assim que começaram a baixar a oxigenação e a dose foi titulada de acordo com a situação de evento trombótico ou não, né? Mas não usamos nenhuma outra medicação além da azitro e 2 usaram cloroquina só. Posso só fazer uma complementação? Claro, André, que o correto, do ponto de vista científico, é que nós façamos um trabalho comparativo entre os pacientes que receberam a heparina e os pacientes que não receberam. Não somente com finalidade, assim, número de óbitos, mas período de internação, ida para UTI, número de pacientes que foram para ventilação mecânica, para nós termos realmente um resultado mais forte. Isso é uma proposta que seja feita, uma proposta de trabalho para a instituição Hospital Sírio-Libanês, para que nós possamos comparar esses pacientes que tomaram heparina com todos os outros pacientes que estão em acompanhamento e que já receberam alta pelos outros colegas do Hospital Sírio-Libanês. Ótimo. Vamos voltar para os palestrantes. A gente só pegou uma pergunta aqui para começar, mas até talvez reforce um pouquinho o que vai falar a Carolina, que eu também estou curioso para ouvir. Então, a Carolina ela é hematologista do Núcleo de Hemorragia e Trombose do Hospital Sírio-Libanês, também está diretamente envolvida nesse momento com o tratamento desses doentes. E esse núcleo é coordenado pelo Dr. Cirilo Cavalheiro, que depois vai também debater e comentar um pouquinho. Mas vamos ouvir o que a Nina tem para apresentar para a gente. Por favor. Todos estão me ouvindo? Agora sim. Eu queria agradecer primeiramente ao André e ao Dr. Cirilo pelo convite. Quero agradecer o Elbi e a Eunara por estarem aqui comigo. E quero também agradecer e dizer para o Dr. Elbi que eu me sinto especialmente lisonjeada pela menção ao Dr. Berilo Langer, que a irmã e o filho dele estão assistindo a aula, e o sobrinho também, que por coincidência é meu marido. Fala, oi, sobrinho. Eu quero aqui, antes de tudo, contextualizar a discussão. Eu acho que o assunto CIVD cabe o Elbi e a Eunara, eles discutiram já brilhantemente. O que eu vou discutir mais é falando para todos os colegas que estão em outras linhas de frente, nos outros hospitais que não o Sírio-Libanês, trabalhando fora do nosso estado de São Paulo, como proceder frente a essa elevação de dímero D e o risco trombótico desses pacientes. Em suma, a COVID é uma doença infecciosa mais trombogênica do que as outras. E para contextualizar essa discussão toda, eu vou mostrar alguns dados até anteriores ao COVID. 25% dos eventos trombóticos ocorrem dentro dos hospitais, ou seja, de cada 100 pessoas que têm trombose, 25 vão ter essa trombose dentro do hospital. Sendo que a embolia pulmonar é responsável por 5 a 10% dos pacientes
de morte dos pacientes hospitalizados. Então, uma complicação bastante frequente. O risco de trombose é alto e aumenta ainda mais nos pacientes críticos, ele persiste até 90 dias após a alta. E um dos parâmetros que a gente usa para avaliar esse risco nos pacientes hospitalizados é o dímero D, que é um produto de degradação de fibrina. Ele tem alto valor preditivo negativo. Então, se o dímero D vier negativo, eu estou relativamente tranquilo. Agora, se positivo, ele faz um diagnóstico. Por que eu pergunto isso? Porque ele tem a especificidade alterada por diversos fatores: idades, comorbidades, estados inflamatórios infecciosos, câncer, gravidez e puerpério. E esse é exatamente o nosso paciente COVID. Ele é um paciente idoso, ele vai ter múltiplas comorbidades e já foi mostrado em vários estudos que o aumento de D-dímero tem uma relação com um prognóstico pior. Além de alterações no TP e TTPA, no fibrinogênio e na contagem plaquetária, comportando-se como uma CIVD com uma tendência protrombótica. Então, eu vou tratar um paciente internado grave com dímero D alto. Como que eu vou proceder frente a esse paciente? A primeira coisa que esse slide eu adaptei do webinar da doutora Beverly Hunt é sempre pensar em TEV. Esse paciente está internado na enfermaria, na UTI, mas você tem que manter uma constante suspeita clínica de TEV. Então, se ele tiver uma dessaturação, um edema novo de membros inferiores, suspeitar também de eventos arteriais, que são infarto agudo do miocárdio e AVC, atentar para as tromboses associadas ao catéter, que a gente espera que isso seja bem frequente, muitos pacientes estão precisando de acesso central, e lembrar que 7% dos pacientes críticos vão desenvolver uma trombose, sendo eles COVID positivo ou não. E aí eu chego para as perguntas que eu quero provocar vocês durante essa aula. Quem eu vou anticoagular e que doses? Por quanto tempo eu vou anticoagular esses pacientes? Depois que eles saírem do hospital, eles devem manter uma profilaxia estendida ou não? Que parâmetros a gente vai usar para esses pacientes? Eu vou usar o peso, a obesidade já está bem demonstrada que a gente deve usar doses maiores. Eu vou usar o dímero. Se eu for usar o dímero, qual vai ser o valor de cutoff que eu vou usar para aumentar a dose profilática desses pacientes? Não estou falando aqui de heparinização plena, estou falando de um paciente que está internado, talvez em enfermaria, talvez em cuidado crítico, mas o dímero dele está 3.000, 5.000. Então, aqui eu vou mostrar os dois estudos que a gente tem até o dia de hoje, que é o dia 15 de abril. Tem o terceiro estudo, que é uma série de 3 casos, que é relato com fibrinolítico, mas eu achei a qualidade muito ruim, então eu não vou mostrar. Esse estudo é do professor Cui, na China, que viu 81 pacientes num único centro de UTI, tá? E nenhum usou profilaxia anticoagulante. E ele rastreou todos com ultrassom. Ele não fala por que ele rastreou todos com ultrassom. Se os pacientes tinham suspeição de trombose, se é um protocolo hospitalar não usar heparina nem rastrear com ultrassom. E ele achou 25% de TVP, desculpa, não é TEP, é TVP. E aqui o que ele falou também, que a especificidade, o D-dímero, acima de 1.500, tem maior sensibilidade, especificidade e valor preditivo positivo nesses pacientes. Ou seja, o D-dímero 3 vezes acima do nosso limite superior normal é um fator de suspeição maior para a TEP. Outros fatores que ele associou ao risco maior de desenvolver tromboses foram a idade, contagem linfocitária baixa, o alargamento do TTPA e o dímero, como eu já citei. Tem outro estudo, e esse me chamou mais atenção, que apesar de ele não ser pareado com pacientes não COVID, ele é bem interessante. É um estudo de 3 universidades na Holanda, 3 centros de UTI, e ele viu 184 pacientes internados também com pneumonia por COVID. E uma taxa alta de óbito, 13%, 22% tiveram alta e 76% ainda estavam internados. O que até pode corresponder a uma subestimação do número de trombose, porque esses 76% que continuaram internados podem vir a desenvolver um evento tromboembólico no decorrer da internação. Desses pacientes, todos receberam profilaxia anticoagulante com adroparina, numa dose que equivale de 40 a 80 miligramas da nossa enoxaparina, que a gente usa aqui. E o que ele achou? Ele achou 31% de eventos tromboembólicos venosos, sendo que TEP era o mais frequente, 81% dos pacientes tiveram TEP, então pulmão foi o órgão mais acometido, e 3,7% de trombose arterial. As tromboses arteriais foram todos AVC isquêmicos, tá?
Também achou idade e coagulopatia como fator independente de complicação trombótica. Esse estudo sugere fortemente aumentar a profilaxia para dose intermediária alta, mesmo na ausência de estudos randomizados atuais. Além desses 2 estudos, a gente tem as recomendações da sociedade. Eu coloquei 3 recomendações de sociedade, da sociedade italiana, que sugere tromboprofilaxia para todos, exceto as contraindicações, que são as plaquetopenias graves e sangramento ativo. Tromboprofilaxia estendida se o paciente tiver fator de risco adicional e se ele tiver múltiplos fatores de risco na internação, como obesidade, mobilidade, já tiver uma neoplasia conhecida, se deve considerar doses intermediárias. A sociedade italiana ainda não recomenda a anticoagulação plena na ausência de TEV confirmado e sugere fortemente que façam estudos clínicos para avaliar isso. E atentar interações dos antagonistas da vitamina K e dos novos anticoagulantes orais, porque em virtude dessas infinidade de drogas novas que estão sendo testadas, todas têm potencial interação com os anticoagulantes orais. Então, idealmente, a gente deve trocar para enoxaparina, que também é uma recomendação da ISTH. A ISTH recomenda também que o risco de TEV seja avaliado individualmente no momento de internação e profilaxia para os pacientes de alto risco. A ISTH também bate firmemente na tecla de vigilância ativa, ou seja, considerar o TEP se de saturação súbita, insuficiência respiratória aguda ou nova, instabilidade hemodinâmica. Os pacientes estão isolados, muitas vezes não podem fazer tomo, então, na suspeição, tratar e também trocar os anticoagulantes orais. E o Escher não dá como recomendações, a Sociedade Americana, ele faz perguntas e respostas, também sugere uma dose profilática para todos os pacientes internados por Covid-19. O Escher reitera que o TP e TTP alargados não são contraindicação para profilaxia, tá? Então, o paciente a gente sabe que o paciente que tem TP e TTP alargado tem um prognóstico pior e você deve fazer profilaxia sim nessa situação. Trocar os DOACs e as varfarinas por heparina de baixo peso molecular, idealmente, na internação. E não tem dados seguros sobre incidência de TEP e TVP em pacientes com tromboprofilaxia adequada. E ele sugere mais estudos para avaliar o benefício da anticoagulação plena nesses pacientes. Então, não sei se eu deixo mais perguntas que respostas, mas o que eu queria que vocês levassem para casa os pacientes internados devem receber tromboprofilaxia, mesmo com TP e TTP alargado, a não ser com uma plaquetopenia intensa ou com risco de sangramento. Os pacientes de alto risco podem se beneficiar de doses profiláticas maiores. A elevação isolada do dímero D não faz diagnóstico de TEV, mas ela pode ser utilizada como critério para o aumento da dose de anticoagulação profilática, como mostrou o estudo chinês. Acima de 1.500, acima de 2.000, acima de 3.000, talvez a gente aumente a dose da profilática. E os estudos, como que a Nara está fazendo, são urgentes e necessários para avaliar o papel da anticoagulação plena nesses pacientes. Muito obrigada. Obrigado, Carolina. Queria chamar o Cirilo, que é o coordenador do núcleo de hemorragia e trombose do Sírio-Libanês, para conversar um pouquinho sobre o que ele trabalha diretamente com a Nina e acompanha o trabalho da Eunara também, para ouvir a opinião dele um pouquinho e depois a gente solta algumas perguntas. Cirilo. E parabéns, Carolina. Hoje a gente passa por um momento não só de uma tempestade de interleucinas e de processos inflamatórios pulmonares, como uma tempestade de estudos, né? Que é uma coisa que é impressionante. Acho que nunca na história teve tanto protocolo, tantos estudos saindo pela literatura. Oi? Sumiu? Não, pode ir falando, Cirilo, pode tá. falando. Uma coisa que eu pergunto, né, tanto para a Nina, como para a Nara, para o Elbio, essa questão, até o Elbio já comentou, né, que o ideal seria fazer um estudo controle, mas parece que a gente está numa tempestade, e nessa tempestade conseguindo fazer muita coisa. Mas eu não tenho visto nos pacientes, num montante total, plaquetopenia. Eu não tenho visto muita plaquetopenia. E o que a gente vê em todos os pacientes, que quando tem um dímero D
elevada, ele tem uma linfopenia. Isso mostra a gravidade do paciente. Mas eu não tenho visto plaquetopenia como você tem visto nos seus pacientes, né? Acho que a Nina corrobora com isso, que ela tem também acompanhado o montante dos pacientes. Por sinal, a Carolina está fazendo um trabalho observacional de alterações hemostáticas, só esperando que o CONEP dê autorização para realmente começar definitivamente. Mas parabéns à apresentação de todos. Fala, Nora. A gente não vê plaquetopenia também, não. Eles fazem, assim, até quer cair, mas na hora que você entra com o clexane dose baixa e a dose dobrada, começa a subir a plaqueta e eles fazem plaquetose. Eles são super trombóticos mesmo, assim. Impressionante. Aliás, uma outra coisa que foi vista nas autópsias, que a Marisa não descreveu, era muito megacariócito no pulmão, porque o pulmão também é um sítio, né, de plaqueta, e tinha um monte lá. Era, assim, bastante. Posso fazer um comentário? Onde está o Elber? O Elber está aqui no... Mas não estou vendo você. Posso fazer um comentário? Veja, eu queria fazer alguns comentários. O ISTH, com aquele guideline inicial de 2 semanas atrás, ele comenta que realmente as plaquetas não caem muito, né? É raro, assim, raro, é muito pouco frequente nós termos plaquetopenias, vamos dizer assim, que chegam a níveis de maior tendência hemorrágica, vamos dizer assim, abaixo de 50, abaixo de 30, abaixo de 20 mil. Então, eu estou de acordo com essa sua observação, Cirilo. E tem uma revisão, posso até mandar para quem precisar, quem quiser, sobre a participação o que aconteceria com essas plaquetas na Covid-19. A outra coisa que eu queria comentar é sobre o que a Carolina apresentou, que eu achei muito, muito boa toda essa apresentação, é o seguinte. Veja, eu acho que a gente tem nós temos aí 2 extremos trombóticos. Um é o grande trombo, que provoca uma embolia, uma trombose venosa profunda, sei lá, uma trombose num sítio atípico, e outros são as pequenas tromboses, que é o que os trabalhos têm mostrado. Então, tem trabalhos, assim, inicialmente a gente via que o tromboembolismo venoso era um relato, assim, parece que não tem tanto, mas é um doente clínico, como qualquer outro doente clínico, e desde que ele tenha indicações ou não tenha contraindicações, como os protocolos indicam, é um doente clínico e que deve receber uma profilaxia. Existem, por exemplo, a Carolina mostrou bem o que o ISTH fala, o que o ESH fala, o que a Sociedade Italiana fala, mas a semana que passou, eu recebi o protocolo da saúde inglesa, do NHS, e eles dão enoxaparina para todo mundo que já tem menos de 1.000. Uma dose que varia conforme o peso do paciente, e à medida que o dímero vai aumentando, eles vão aumentando a dose da enoxaparina até 2 vezes ao dia, e dependendo da situação, até doses que eles nem citam para enoxaparina, mas eles citam para tinzaparina. Então, eu acho que a gente está vendo os pacientes, mas que têm a possibilidade de microtrombos, esses que a anatomia patológica está mostrando, e os macrotrombos, né? Então, a embolia, a TVP, tromboses arteriais com isquemia de extremidades, que os chineses já demonstraram, necessidade de amputação. Então, eu acho que a gente tem toda essa gama, toda essa amplitude de microtrombos, de não formarmos nada até um trombo muito grande e que vai ser o tromboembolismo venoso. Deixa eu dar
só para apimentar um pouquinho, né? A gente não tem visto, né? O Marcelo Calil até colocou aqui no chat sobre um doente dele com uma flegmásia ceruleadonis, mas a gente não tem visto um aumento na quantidade de pacientes com trombose, seja venosa ou arterial, do ponto de vista de vasos tronculares maiores. Então, eu quero saber se alguém está vendo efetivamente isso. A gente está vendo, como o Elvio lembrou muito bem, né, a CIVD que o Berilo sempre reforçava, que é aquela CIVD que se via nos doentes com meningococcemia e microtrombos de extremidades. Isso a gente está vendo, viu, só em alguns doentes que estavam muito graves, com uso de droga vasoativa, com invasão como pressão arterial média. Então, a partir daí, são doentes graves como qualquer outro que pode ter isso. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu, pessoalmente, não, e os outros vasculares com quem eu conversei, não relataram em nenhum momento estarem vendo mais trombose venosa troncular, mais do que vem habitualmente, ou trombose arterial. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês nisso. A primeira paciente que eu vi, que é essa que deu origem a esses pensamentos todos aí, o que ela teve foi uma trombose arterial do dedão, assim, mas foi uma coisa, acho que de microtrombo, de microcirculação, porque o hálux ficou escuro, depois cianótico, depois pálido, e quando a gente começou a heparina endovenosa naquela dose do e-mail lá, foi ficando rosinha. Então, acho que era microtrombo na circulação, também não acho que era troncular, não é? Vocês que são experts aí me falam. Eu tenho visto pacientes do Sírio com embolia pulmonar quase na época da alta, quando o pessoal tem pedido algumas vezes tomo. Eu já peguei 3 pacientes quase na época, mas também, são jovens, estão super bem. Acho que é importante, viu, Onara, que a Ana Rocha, lá da Bahia, está falando sobre a profilaxia estendida que você comentou, né? Você está lendo o chat, hein? Entendeu? Esses pacientes que utilizam heparina, doutora Leonara, eles depois vão para casa com a profilaxia? Ativa seu microfone. Perdão. Eles vão para casa, assim, com profilaxia. Eu tenho mantido 14 dias com dose de clexane dobrado, com 40 cada dose, nos casos mais graves, e depois eu mantenho mais 7 dias com uma vez só e depois eu tiro. Eu não tive coragem de dar anticoagulante oral para eles, porque eu acho que, não sei, acho que o mecanismo é diferente, mas assim, vocês entendem mais disso do que eu, assim, o legal dessa doença, quer dizer, se é que tem alguma coisa legal, é que a gente vai ter que fazer um time multidisciplinar, porque cada um, o doutor Elvio me ajudou demais, assim, o pneumo não vai poder tratar sozinho dessa doença. E o hemato também não, porque tem umas nuances de pneumologia que são importantes. A gente vai ter que se unir de verdade, é um vírus democrático e humano, é um vírus humano, assim, para a união dos povos, das especialidades. Né? Algum tipo de controle que vocês fizeram no anti-10A? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta que tem aqui, a Carolina já falou, mas vamos ouvir, sobre os anticoagulantes diretos, né? Os anti-10 via oral. Então, se algum desses doentes estava tomando, porque isso é uma medicação muito comum hoje, então talvez já estivessem tomando em casa, ou se tem algum momento para migração desse tipo de medicação. Eu respondo? Por favor. A recomendação é que migre, mas porque pela minha vida mais curta e pelo potencial de interação dos anticoagulantes orais junto com as milhares de drogas que estão sendo testadas. O que eu li também foi que até 30% dos pacientes internados na Itália
usavam algum tipo de anticoagulação por outro motivo, por fibrilação atrial ou por trombose prévia, e que potencialmente esse anticoagulante protegeu de desenvolver formas mais graves da doença, mas não tem nenhuma comprovação científica estrita. Eu tenho um paciente só que a gente teve, que ele tinha uma FA e tomava o Eliquis, e ele fez uma hipoxemia grave, e a gente teve que suspender e deixar com enoxaparina, e ele, interessantemente, não subiu o dímero D com hipoxemia grave. Olha que coisa. Aí vocês põem a cabeça para funcionar aí, porque ele não subiu o dímero D e fez a hipoxemia. E fez a imagem na idade dele? 68, assim, quase 70. E em relação às plaquetas, só queria acrescentar um comentário. Tem um estudo chinês também que fez um trabalho de relação entre plaquetas e linfócitos. Então, quanto mais alta a plaqueta e menor o número de linfócitos, era pior o prognóstico. Eles estabeleceram um índice, acho que era 600. Se a relação plaqueta-linfócito fosse maior que 660, isso era um indicativo de pior prognóstico. Posso falar? Por favor. Posso. Duas coisas. Quando a gente fala da heparina, o que se comenta muito, que é a grande pergunta, é que a heparina também tem efeito anti-inflamatório. Então, esse efeito anti-inflamatório e não anticoagulante da heparina deve estar tendo um impacto grande. E a gente não sabe, pelo menos eu não sei, o quanto os anticoagulantes orais têm de ação anti-inflamatória. Então, eu acho que, claro, que se o paciente ficou internado, ele é um doente clínico. Nós sabemos que uma das causas de tromboembolismo venoso é internação hospitalar. Não só no período que está internado, mas isso se acompanha por um período prolongado. Então, eu acho que esse doente deve receber essa anticoagulação prolongada após alta. Caso ele já venha usando um DOAC, o que eu faria? Eu daria um tempo, não sei se eu poderia ter algum marcador, o dedímero diminuiu, a inflamação diminuiu, e daí sim passar para o anticoagulante oral que ele estivesse usando. Agora, uma coisa que eu acho muito importante, que a gente tem que levar em consideração, é que as doses de heparina de baixo peso, enoxa, 40, 60, ou heparina não fracionada, 10.000, 15.000 por dia, ela veio dos trabalhos chineses. E os chineses fazem um comentário que é o seguinte: essas doses foram boas para eles. E eles sabem que os não asiáticos têm um risco trombótico menor. Quando a gente pensa em trombofilia, por exemplo, a mutação do fator 5, que é uma trombofilia, uma alteração presente em 6% da população, isso não acontece nos asiáticos. E a gente sabe que existem potencialmente muitas outras trombofilias ainda não diagnosticadas ou conhecidas. Então, os chineses se questionam: será que essa dose é boa para a gente, asiáticos, e para os não asiáticos que têm um tromboembolismo, uma tendência trombótica talvez maior, eles não necessitariam de uma dose maior? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque são populações diferentes. E talvez só esses trabalhos mostrando doses maiores e talvez doses escalonadas progressivamente maiores é que vão nos dar uma resposta sobre essa possibilidade ou não de maior e menor trombogenicidade nas duas populações, asiáticas e não asiáticas.
Eu queria só fazer uma pergunta nisso que você, nesse assunto que você está mantendo, que você está tratando agora, em relação ao paciente oncológico, que ele também tem um risco maior de trombose, mas também de sangramento. Você vê, acho que alguma particularidade na dose e no tempo de tromboprofilaxia no paciente com câncer? Eu acho, Zerati, que... primeiro, eu agradeço a tua pergunta, perfeita. A população oncológica está ficando muito grande e muitos deles usando medicações anticoagulantes. Eu acho que a gente vai ter que nós vamos ter que ponderar o risco trombótico e o risco hemorrágico desse paciente oncológico. Tipo de tumor, metástase cerebral, mas também relacionada ao tipo de tumor, se é melanoma, se é tumor de células grandes do rim, que tem maiores riscos de sangramento no sistema nervoso. Eu acho que tudo isso a gente vai ter que ponderar para usar no paciente oncológico, que de base ele é hipercoagulante. E aí vem essa pergunta: será que ele já tendo uma condição prévia de hipercoagulabilidade, se ajuntando ou se sobrepondo uma outra condição de hipercoagulabilidade, será que ele não vai ficar muito pró-coagulante e o risco hemorrágico fica pequeno? Eu acho que aí controles são importantes. Eu acho que aí você, no ICESP, eu, agora voltando, tendo mais atividade no HC, no serviço de hematologia, nada impede que esses pacientes, uma vez internados, façam um exame assim, mais sofisticados, porque não são realizados em qualquer local, tipo uma tromboelastografia, uma tromboelastometria, e daí a gente possa ver o quanto nós estamos produzindo de alterações pró-hemorrágicas nesses pacientes. O que eu posso te adiantar é que, nesse trabalho com a Eonara, a gente fez tromboelastometria em 4 pacientes recebendo heparina. Nenhum deles mostrou nenhum parâmetro de hipocoagulabilidade, então o tempo de coagulação foi normal. Todos mostraram um ângulo alfa muito grande, quer dizer, a dinâmica do coágulo está aumentada, e todos tinham uma amplitude máxima e uma rigidez do coágulo elevadas, mesmo sob uso de heparina. Então, isso me faz questionar muito, né? Eu estou fazendo uma anticoagulação, mas ela não está se expressando tanto nesse exame. Os doentes estão melhorando. Isso é efeito anticoagulante ou isso é efeito anti-inflamatório? Só pegar uma perguntinha que está repetindo, depois a gente pode ir para aí. Tratamento domiciliar, né? O preconizado está sendo, vamos dizer, monitorar a saturação do doente, etc. A imobilidade continuada. Vocês acham, por exemplo, que o dedímero pode ser um marcador nesses doentes que a gente está mandando para casa? A Leonara deixou muito claro que o estudo dela ficou em cima dos doentes nas 2 faixas de baixo, ou seja, os doentes que precisam de internação. Mas e os doentes que a gente está mandando para casa, que depois podem voltar piores? Ele pode eventualmente ter um dedímero mais elevado, se isso também já não é uma indicação de entrar com medicação anticoagulante precocemente, ou até mandar esse doente para casa com medicação anticoagulante. Então, só para ouvir a opinião de vocês nesse... Eu revi todos os pacientes hoje no Sírio. Antes de mais nada, obrigado, Zerati, também pelo convite de participar do núcleo vascular dessa discussão. André, todos, 90% dos pacientes internados no Sírio recebem profilaxia contra trombose na Covid. 90% a 95%. E todos os pacientes albínicos que fizeram dedímero elevado fizeram linfopenia. Isso é não dado estatístico totalmente baseado em estudo, pelo que eu vi hoje, né?
todos que fizeram dímero D elevado fizeram linfopenia, todos. E todos, 90% dos pacientes estão tomando profilaxia contra tromboembolismo venoso. Agora, em caso, acho que deveria ser feito alguma coisa, porque ele continua com imobilidade reduzida e parece uma âncora, né? Eu brinco no núcleo de hemorragia de trombose. Os pacientes parecem uma âncora, né? Então, acho que mereceria alguma profilaxia. Eu queria falar só uma coisinha. Fala duas. Pacientes ambulatoriais. Eu estou me atrevendo a fazer isso com os colegas médicos. Eu estou tratando de alguns colegas médicos que estão com Covid. E eles começam a elevar o dedímero e eles têm oxímetro em casa. E eu estou me atrevendo a fazer isso, a deixar com a profilaxia dobrada em casa, observando... Dobrada, 40 a cada 12, e observando os níveis de dedímero. Como são colegas médicos, eu me sinto menos... Os pacientes, eu tenho duas pacientes que eu fiz isso também, mas elas voltaram para mim todos os dias para eu ver como estava a oxigenação, me ligavam de madrugada para ver como estava, pedir para comprar um oxímetro. Quer dizer, eu acho que essa coisa da telemedicina vai ser uma coisa interessante se a pessoa tiver um oxímetro em casa e a gente fazer, porque é muito interessante como eles melhoram e não precisam ser internados. É que eu estou muito animada com isso, acho que eu tenho que me segurar, mas assim, os colegas médicos que eu tratei, e esses dois, são já uns 5 ou 6 só, é um comecinho, mas está dando certo. Agora, eu não sei, alguém perguntou também, será que não seria o caso de associar a cloroquina com a azitro e o clexane? Em geral, eu deixo a azitro e clexane. A cloroquina eu não deixo, porque a ritmogênica demais junto com a azitro para um paciente que está em casa, aumenta muito o intervalo, eu tenho medo, é medo só. Eu queria ouvir vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para a Eonara direto. Vou falar também. É uma pergunta que também veio aqui, talvez a Eonara consiga ajudar, porque esbarra um pouquinho mais na parte de patologia, que pode ter sido visto em patologia. Tem alguns colegas perguntando sobre a história da interleucina 6, né? E se viu algum aumento da ativação macrofágica ou uma atividade macrofágica maciça nas formas mais agressivas de Covid. Então, se viu isso ou em necrópsia ou algum outro tipo de avaliação, e quais os parâmetros laboratoriais que ela usa para avaliar isso? Então, eu tive o privilégio de ver os dados de autópsia lá do pessoal do HC, e assim, o que a gente vê nos outros órgãos e no pulmão também é uma não é necrose, é um efeito citopático do epitélio que descama. Você tem uma pobreza de infiltrado inflamatório em todos os órgãos, é um infiltrado linfóide pequenininho, às vezes tem alguns estudos que mostram que o baço fica até atrófico, com menos linfócito. Essa linfopenia parece ser uma coisa bem importante. Não consegui ver um grande número de macrófagos alveolares, não observei isso lá. Eu não sei se a Marisa depois vai publicar o estudo todo, se vai ter isso daí, mas não tem. E efeito citopático só no epitélio respiratório. Nos demais órgãos não tem nefrite. O rim, que é bem acometido, a gente vê a insuficiência renal, o doutor Elbio está vendo com a gente, os pacientes estão saindo da diálise com a heparina, quer dizer, é trombo na microcirculação renal também, né? Na microcirculação cardíaca. E parece que a inflamação, nessa situação já no pós-tempestade de interleucina, ela está menos visível do que a hipercoagulação, não sei o que vocês acham aí. Posso dar falar uma coisinha? Essa pergunta aí que o André falou, na verdade, fui eu que fiz. Como eu sou reumatologista, em alguns momentos de algumas doenças, como lúpus eritematoso sistêmico, e algumas crianças que têm artrite idiopática juvenil na sua forma sistêmica, existe uma síndrome de ativação macrofágica nas formas mais graves dessas doenças, com uma descarga, uma liberação de interleucina 6 absurda. Tá? E os parâmetros laboratoriais que a gente vê nessas pessoas, nesses pacientes, são muito semelhantes ao da COVID grave que você descreve, sabe, Onara? Então, por isso que eu falei da ativação macrofágica. Porque você tem um alto fibrinogênio, pode ser simplesmente como uma prova de atividade inflamatória inespecífica, né, nessa situação. Você tem, ao mesmo tempo, uma hemólise muito grande com os macrófagos fagocitando esses produtos residuais das hemácias também, e uma descarga de interleucina 6 muito grande. No início, você tem até uma plaquetopenia, depois essa plaquetopenia se estabiliza,
ela fica tranquila. Mas nessa fase, elas começam até a fazer alguns achados que parece realmente uma trombose, porque dá uma cianose periférica muito grande, sabe? E a gente trata isso com inibidor de interleucina 6, com tocilizumab. E os pacientes, de uma maneira geral, acabam revertendo se você começa a pegar, claro, no quadro logo mais no início. Depois, no final das contas, se você não pega isso no início, os pacientes têm êxito letal, né? Mas a gente tratando e a gente não dá corticoide nesse início, porque ele não tem eficácia nenhuma, ele não consegue bloquear a interleucina 6. Tá? Só o bloqueador específico de interleucina 6, nesses casos da síndrome de ativação macrofágica, que o quadro, se você visse, é muito, muito, muito semelhante a esse que vocês colocam aí. Por isso, da minha pergunta. Obrigado. Paulo Roberto e Paulo, tem trabalho, tudo bem? Tem uma publicação sobre o uso do bloqueador de interleucina 6, o solicizumab que você falou, em pacientes com Covid. Sim, eu já vi isso aí. Isso, então, mostrando que, potencialmente, a gente está trabalhando lá para cima, né? Porque alguém mandou a coagulação funcionar. Esse alguém foi uma citoquina. Então, é melhor tratar lá em cima do que lá embaixo. Então, claro. tem essa aplicação. Agora, o grande problema é o custo, né, Elvio? O grande problema é o custo. É o custo, claro. Agora, só aquilo que o André perguntou, André, a gente tem um caso de colega HCano que não tinha critérios para internação, ele não era grave, e esse colega tinha 15.000 de dímero D. Em 2 dias de enoxa, 40 miligramas por dia, o dímero caiu para 1.500, 1.400. Então, eu acho, assim, heparina, a gente tem que tomar muito cuidado. Heparina, eu acho que isso tudo que a gente está falando é uma coisa que tem que ter uma supervisão médica muito estreita e que não pode ser do mesmo jeito que cloroquina, que até não tem mais nas farmácias. Os doentes estão ligando, os doentes que tomavam cloroquina não estão achando. Então, eu acho que, do mesmo jeito que a gente fala que a heparina ajuda, por outro lado, eu tenho muito medo de que essa heparina vire a panaceia. E todos vão, então, agora comprar enoxaparina, porque é a única, talvez o único sal que nós temos nas farmácias, e o pessoal vai começar a se automedicar em casa. E os doces também, né, Albinho? Esquecendo dos efeitos colaterais que podem ser muito graves. Hemoterapia. Ela. Tudo bom, Daphne? Camila, você pode silenciar? Pronto, vamos lá. Continua, Elbio, desculpe. Põe o Elbio aí. Elbio, você silenciou o microfone. Aí eu vi. Não, é que eu tinha imaginado que eu tinha falado, tinha complementado. A minha preocupação é que, do mesmo jeito que azitromicina, vitamina D, zinco, tudo isso que está saindo nos jornais, que a heparina também entre nesse rol. E essa é uma medicação que tem complicações que todos nós conhecemos, que podem ser fatais. Então, quando a gente fala, olha, a heparina vai bem, exige um controle, uma supervisão de todo um grupo. Pode ser a enfermeira que está nos ajudando, o médico, o fisioterapeuta, toda a equipe multidisciplinar orientando esse paciente. Porque, dependendo do que acontecer, daqui 2 dias a gente vai na farmácia comprar uma enoxaparina para tratar uma TEV e não vai ter. Então, eu acho assim, do mesmo jeito que a gente fica muito animado com esses pequenos resultados que a gente teve,
o que tem de publicação, a gente também fica com muito medo dessa, vamos dizer assim, divulgação ampla. Olha, a heparina é a panaceia do tratamento e vai ser usada de maneira indiscriminada mesmo em ambiente domiciliar. Tal qual aconteceu exatamente com a cloroquina. Os pacientes da gente lúpicos, que é o que mais utilizam, quase não estão mais encontrando para comprar. Isso é realmente uma coisa temerosa mesmo. Elbio. Tem alguém perguntando? Só para a gente retomar, né? Tem saído alguns comentários. Tem saído alguns comentários, principalmente em mídia social, de um estudo com relação às alterações relacionadas com a hemoglobina. Então, alguém perguntou, nós como temos 3 hematologistas na discussão, eu gostaria de ouvir a opinião deles sobre isso. Eu não li nem esse trabalho específico. Eu sei que ele foi discutido pelo grupo de hematologia, um grupo menor do HC, e esse trabalho ele fala muito mais em troca de oxigênio relacionado com a hemoglobina. Mas, pelo que eu escutei, não pareceu um trabalho que desse toda essa preocupação que as hemoglobinopatias ou essas doenças pudessem complicar a evolução. Eu li, fui procurar por causa de uma paciente talassêmica que havia saído uma orientação em que possivelmente talassêmicos poderiam ter alguma complicação ou alguma piora caso eles tivessem Covid. Isso é uma orientação que tem na Federação Internacional de Talassemia. Então, olha, é possível, mas não é nada assim. É possível, porque o talassêmico ele pode ter insuficiência cardíaca, ele pode ser hipertenso, ele pode ter uma série de comorbidades. Agora, se a doutora Márcia estiver escutando a gente, ela pode confirmar ou não. Eu fui procurar na literatura italiana se havia alguma coisa entre talassemia e Covid. E o que eu vi, que me deixou assim espantado, é que havia uma reportagem no jornal dizendo que na cidade de Ferrara, onde tem muito talassêmico, onde se estuda muita talassemia, tinha poucos casos de Covid-19. Então, eles já estavam falando assim, na verdade, a talassemia está nos protegendo da Covid. Então, eu acho que a gente tem todas essas informações disparatadas e a gente não tem uma confirmação disso daí. Mas o que eu li era mais relacionado à alteração de hemoglobina, relacionada com transporte de oxigênio. Viu, Abel? Que a gente tem visto também hiperferritinemia em alguns pacientes com maior gravidade, né? Talvez marcando um quadro inflamatório, né? Ferritina é marcador inflamatório. Então, eu acho que todos os marcadores vão ficar muito elevados. Então, ferritina, fator von Willebrand, fator 8, tudo isso, todos esses marcadores que refletem atividade inflamatória vão aumentar. Mas eu acho que é paralelo à inflamação. E como a Elnara falou, os primeiros exames histopatológicos que eu tinha visto na literatura chinesa era de processo inflamatório importante no alvéolo, uma alveolite importante, evolução para fibrose nos espaços interalveolares, presença de neutrófilos, de células inflamatórias. Então, aí fica essa pergunta que também se faz. O dedímero vem da onde? Do trombo ou da inflamação? Eu queria falar uma coisa também desses achados de autópsia. Esses pacientes que foram os pacientes que foram para o lado do Darth Vader, né? Eles morreram. Então, no finalzinho, se o paciente não tem
um tratamento bem sucedido, ele vai começar a fazer o dano alveolar difuso por disfunção do surfactante, porque a fibrina entra no alvéolo, começa a fazer disfunção do surfactante, por infecção bacteriana secundária, que a gente tem visto bastante. Então, você vai ver processos infecciosos no pulmão desses pacientes. E eles também fazem, em algumas situações, um pouquinho de hiperproliferação de colágeno no brônquio terminal, que a gente chama de bronquiolite obliterante com pneumonia organizante. Nessa fase final, que é da segunda para a terceira semana, às vezes você precisa dar um tiquinho de corticóide, 0,5 miligrama por quilo de metilprednisolona, só para falar. E associar os antibióticos para as infecções secundárias, né? Tem uma pergunta para você, Onara. Você está fazendo, e para o Elbo também, vocês estão fazendo nos seus pacientes dupla uso 40-40 de enoxaparina? É uma pergunta aqui. Sim, a gente Depende faz da isso. situação. Fala aí, doutor Elbo. Martin está fazendo. Eu acho que dependendo da situação do paciente, se ele está mostrando piora clínica, se a gente está tendo piora laboratorial, existe essa indicação de escalonamento da dose da heparina, que é uma situação que a gente fez e que o NHS, né, então a saúde pública inglesa, preconiza. De acordo com o aumento do dímero D, o aumento da dose da enoxa, de 40 para 60, 40 duas vezes ao dia e até 80 duas vezes ao dia, dependendo da quantidade, da concentração dos dímeros desse. Pessoal, a gente está batendo 1 hora, né? A gente tem 3 monstros da coagulação conversando com a gente e a Eonara, que é pneumologista do mesmo patamar, então a discussão fica sempre muito bonita de ver e todo mundo quer participar, mas infelizmente a gente... Chegamos a 319. Temos um limite de tempo e aí, eu não sei se o Zerati já falou alguma coisinha, o Walter, que é outro dos coordenadores, não sei se ele tem alguma pergunta que ele gostaria de fazer, senão eu daria 1 minuto para cada um para o take-home message, para a gente poder encerrar. Bom, André? Oi? Deixa eu só dar a minha opinião, que eu já tinha falado para a Eonara e para o Elvio. Está ouvindo? Está ouvindo? Bom, perfeito. Então, só para passar para todo mundo, tal, e a gente podia fazer um estudo epidemiológico de pacientes com anticoagulação perene no grupo de trombose da vascular, com FA do INCOR, com trombofilia do Elbio e ver pacientes com sintomas de COVID e testar para COVID e ver a evolução, se esses pacientes anticoagulantes tiveram uma evolução menos grave. É isso. Então, só mensagem final, Cirilo. Eu agradeço, realmente é um desafio muito grande essa Covid para a gente, principalmente nós do núcleo de hemorragia e trombose. As meninas estão à frente disso diariamente e espero que o trabalho da Carolina, em pouco tempo, responda algumas perguntas que foram feitas hoje. Muito obrigado. Elvio. Primeiro, eu quero agradecer à audiência, ao convite, todos vocês que estão sempre estimulando a gente, porque os questionamentos são sempre importantes para a gente movimentar a cabeça. E eu acho, como a Eonara falou, que isso é uma doença de múltiplas especialidades. E a gente tem que viver agora, ou começar e desencadear um movimento de união, né? Não de desunião, mas de união entre todos os hematos, todos os outros profissionais envolvidos, pneumos, pessoal da UTI, imunologistas, para melhor entender a doença e permitir um melhor tratamento. Obrigado. Eonara e Carolina foram as palestrantes. Quer falar, Carol? Pode falar.
Então, eu queria agradecer novamente o convite e, se eu fosse, na verdade, deixar 2 mensagens, eu queria deixar a primeira, fazer profilaxia de TEV no seu paciente que internou com Covid, sempre, mesmo que seja um paciente de enfermaria. Dados clínicos para deixar o Clexane ambulatorialmente nós não temos, vamos buscar essa resposta. E outra resposta que a gente precisa buscar é, a partir de que limiar de dedímero, 2, 3, 4 vezes o limite superior, a gente aumentaria essa dose. Eu acho que é uma resposta que a gente precisa buscar. E pacientes com fator de risco adicional também acredito que mereçam uma profilaxia com dose maior. Essa 40 2 vezes ou até 80 2 vezes, como o Dr. Elbi e a Eunara falou. E você pensou em microtrombos, pensou em CIVD, anticoagulação, acho que sempre pode ser benéfica nesses pacientes. Obrigada. Eunara? Eu também queria agradecer muito, é uma honra e uma alegria estar com vocês, amigos aqui que eu estou vendo no chat, gente que eu gosto demais, meus professores, de novo, muito obrigada. E eu queria deixar, assim, essa mensagem mesmo que o vírus trouxe, que é uma mensagem de união, que o Dr. Elbi trouxe. Vamos trabalhar juntos, porque é uma coisa de multidisciplinaridade e prestar atenção a essa hipoxemia súbita que, no nosso entender, parece ser revertida por essa dose dobrada de Clexane ou alguma outra dose que vai ter que ser titulada, e cuidado com sangramentos, não se automediquem se tiver alguém leigo vendo, pode ter sangramento cerebral, inclusive, que é grave. Então, sempre um médico observando e seguindo. Obrigada por tudo. Eu parabenizo todo mundo, agradeço. Eu deixei essa tela aqui no fim, que tem um e-mail que a gente criou para que a gente possa distribuir depois as perguntas para os palestrantes. Infelizmente, senão a gente vai lotar o e-mail de cada um, porque isso vai acabar ganhando uma divulgação enorme. Então, esse e-mail, quem tiver dúvidas, que eu não consegui atender todo mundo, infelizmente, mandar para esse e-mail, para quem quer que a gente redirecione, eu redireciono. E vamos tentar terminar essa reunião, eu vou tentar editar o vídeo e já colocar nesse canal, até que a gente tenha uma plataforma do hospital, mas é que a plataforma do hospital tem pessoas que não vão conseguir atingir. Então, estão aí esses endereços. Pode procurar no YouTube também como NAVE, N-A-V-E, espaço HSL, que também provavelmente vai encontrar esse canal. Agradeço a todos e, infelizmente, eu vou ter que encerrar essa reunião. Parabéns para quem ouviu, que ajudou com as perguntas também.